Boa noite a todos e todas. Estamos aqui na nossa oitava aula de linguagem C. Eu já estou apresentando minha tela aí. Qualquer problema vocês podem falar, tá? Esse tópico de hoje, que abriu, é sobre matrizes, tá? Na última semana a gente falou sobre vetores, né? Que é basicamente uma lista, né, de vários valores do mesmo tipo, né? Então ela é unidimensional, ou seja, ela é só horizontal aqui, né, com uma linha só, que a gente vai ver mais sobre isso hoje, tá? Então, vetores, né, vocês tinham aqui 5 atividades do LVP para fazer, tá? Deixa eu ver aqui se vocês estão fazendo, só para ver se vocês estão fazendo mesmo. Deixa eu ver aqui. Pouca gente fez esse exercício aqui, tá, gente? Então, Cristiane, aí, Raíssa, Léo, Felipe, Yasmin, tá? Procurem fazer esse exercício aqui que a gente passou, que é até dia 6/12, tá? De vetores, que a gente falou na última aula. Tudo bem? Então, tem esse exercício aqui que vocês ainda praticamente não fizeram, né? Que eu tô vendo aqui. Então, tentem aí tirar um tempinho para fazer, tá? Para não acumular. Sem problema, Yasmin. Mas tenta tirar um tempinho aí para fazer, para não passar do prazo, né? Então, hoje a gente vai ver matrizes, tá? Então, o que vocês vão fazer para estudar matrizes, né? Aqui ele já mostra o funcionamento de uma matriz, né? Aqui a gente vai ver, depois que vocês entenderem melhor, vocês buscam essa imagem aqui para ver a exemplificação aqui, tá? Então, o roteiro para aprender aqui vai ser a videoaula matriz, que está aqui embaixo, vocês vão clicar, vai abrir a videoaula de matriz aqui, vocês vão assistir, e depois vocês vão estudar as notas de aula, página 24 e 25 da apostila, tá? Então, somente 2 páginas para ler lá na apostila sobre matrizes. Então, tá. Então, vocês vão ver a videoaula e vão ler a apostila 24 e página 25, beleza? E aí vai ter as atividades para vocês fazerem, né? Aqui no LVP, e para aqueles que quiserem fazer as atividades extras, está aqui, né, o link do NOIC, que vai levar para vocês lá no curso do NOIC, para poder praticar um pouco mais aqui de matriz, tá? Mas isso aqui é um exercício extra e não vale ponto. Então, vocês vão ver a videoaula, vão estudar a página 24 e 25 e vão fazer os exercícios aqui do LVP, que também são 5 exercícios. Sem problema, Miguel. O que eu estava falando aqui, vocês chegaram atrasados aí agora, é sobre vetores, né, que a gente falou na última semana, e eu falei também que poucos alunos fizeram esse exercício aqui, tá? Então, quem está chegando aí, procurar fazer esse exercício aqui de vetores, também aqueles últimos tópicos aqui, né, práticas no LVP, estrutura de repetição, que também tem exercício do LVP, verificam se vocês já fizeram, né, se não tiver feito ainda, procurem fazer, porque cada um vale 2 pontos, né? Lembrando que para ter o certificado do curso, tem que ter mais que 60% da nota, né? Mais de 60 pontos. Então, garantam seus pontos aí. Né? Claro, não tem desculpa para não fazer, porque se tiver dúvida, pode mandar para a gente, que a gente até resolve junto, tá? Tenta tirar um tempinho aí para fazer. Aí aqui o Oswaldo deixou um gabarito sobre esses exercícios aqui, né? Então, tentem fazer primeiro para ver se vocês vão conseguir, né? E depois vocês procurem o gabarito aqui, tá? Só para vocês verificarem se fizeram certo. Então, vamos partir para aqui a aula de hoje, que é matriz, né? Vão ter que ver a videoaula e ler a página 24 e 25 e fazer também as atividades aqui do LVP. Beleza? Tem também uns exercícios extra aqui para quem quiser aprofundar mais, mas eu não vou mostrar ele não. Tá. Então, vou apresentar agora o nosso material de hoje. Deixa eu apresentar aqui. Está aparecendo aí a apresentação? Tá aparecendo. Sim. Beleza. Então, hoje aqui na nossa aula 8,
né, a gente vai falar sobre matrizes. A agenda de hoje de matriz. Então tá, o que é uma matriz? Né, a gente viu na última semana vetores, e vetores a gente vai ver aqui mais para frente que ele é um unidimensional, e matriz é bidimensional. Tá? Então vamos ver aqui. O que é uma matriz? Uma matriz é uma estrutura de dados que pode armazenar várias informações do mesmo tipo. É uma variável composta. O vetor que a gente viu anteriormente visto, é uma matriz unidimensional. Então, os dois são considerados matriz. Mas, então, a gente está vendo aqui agora só matriz. Então, é basicamente a mesma coisa que um vetor. É uma estrutura de dados que pode armazenar várias informações do mesmo tipo. Beleza? Então, aqui a gente tem a sintaxe, tanto do unidimensional quanto para o bidimensional. O unidimensional ali, que é a primeira sintaxe, a gente viu que seria um vetor. Então, nesse caso ali, seria um vetor. Que a gente tem o tipo da variável, o nome que a gente vai dar ao vetor e o tamanho do vetor, que seria ali o x. Tá? E para a matriz, que é o bidimensional, seria o tipo, seria a segunda sintaxe ali. Tipo da variável, float, inteiro, caractere, lógico, o nome da minha matriz, e ali agora a gente tem dois colchetes, a gente só tinha um colchete mostrando o tamanho, Agora aqui na matriz a gente vai ter dois. O primeiro ali que está representando ali com x, vai ser o número de linhas da minha matriz, e o y vai ser o número de colunas da minha matriz. Então, ali no primeiro colchete vai ter o número de linhas e no segundo colchete, no lugar do y, o número de colunas. Então, eu vou ter o tipo da variável, o nome da minha matriz e ali o número de linhas e colunas. Certo? Qualquer coisa, vocês podem interromper aí, tá? Se tiver dúvida. Vou mandar no chat também. Como que funciona, então, essa matriz? Quando a gente declara uma matriz com essa configuração ali, igual ele está falando ali, ó, tipo da variável, nome e os dois colchetes, o computador vai construir uma tabela com o nome que a gente deu a matriz, que ali no exemplo é nome mesmo, com x linhas e y colunas, para armazenar valores do tipo, o tipo da variável que a gente declarou ali, está em verde. Pode ser float, int, caractere. E a matriz, a gente vai saber o total de números que está guardando ali dentro da matriz através da multiplicação de x por y, que é o número de linhas por o número de colunas. Certo? Então, a gente tem dois exemplos ali, vou explicar o primeiro e o Luiz Miguel vai explicar o segundo, que a gente tem, ali no exemplo 2, a gente tem matrizes com mais de dois colchetes, tá? Mas isso aí é uma exceção, tá? A mais utilizada ali é a com dois colchetes, com linhas e colunas. Então, no exemplo 1, eu criei um colchete do tipo inteiro, chamado de var1, que tem 3 linhas e 2 colunas. Então, ele terá a capacidade de armazenar 6 números inteiros. 2 vezes 3, 6. Então, minha tabela, digamos assim, a minha matriz, ela tem 6 lugares para armazenar valores inteiros. Certo? Aí agora o Luiz Miguel pode explicar o exemplo 2 aí com mais de 2 colchetes. Então, a matriz, quando a gente ouve a palavra matriz, geralmente vem aquela tabela mesmo, né? Com linhas e colunas. Mas, tecnicamente, uma matriz pode ter linhas, colunas e profundidade, né? Por causa que são 3 dimensões, né? Começa com uma dimensão, que é o vetor. Com duas dimensões, a gente já passa a chamar de matriz. E 3 dimensões, que é o caso desse exemplo 2 aí, são 3 colchetes. Então, é como se fosse uma tabela que tivesse 3 linhas, 2 colunas e 5 colunas, só que puxadas para frente. Tipo um cubo mágico, exatamente igual o Miguel falou no chat, é um cubo mágico. Que ele tem 3 dimensões e cada quadradinho seria um local para pôr um inteiro. Então, basicamente, funciona do mesmo jeito que a outra matriz, só que você usa 3 colchetes para indexar, né, qual que você quer achar. E aí, da mesma forma que antes, é só multiplicar os números que tem dentro dos colchetes,
que a gente vai achar a quantidade de inteiros no total que ele vai conseguir armazenar. Então, por exemplo, pegando o caso do cubo mágico, ele tem 3 quadrados de um lado, 3 quadrados de altura e 3 quadrados de profundidade. Então, no total, ele vai guardar, né, se a gente fosse passar, né, para programação, ele guardaria 3 vezes 3 vezes 3, dá 9 vezes 3, 27. Então, seria como se fosse um vetor de 27 posições. Beleza. Já pode seguir para o próximo. Então, qualquer dúvida que tiver aí, vocês podem falar, tá? Interromper. Vamos passar. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma matriz, tá? Deixa eu só... Rapidinho. Antes de... Ali, então, a gente tem um exemplo de uma matriz, que ela foi inicializada, né? Declarado o tipo inteiro. Então, eu tenho só valores inteiros dentro da matriz. Ela está chamada ali de mat, né, em referência à matriz, né, pode ser qualquer nome. Aí eu estou fazendo o seguinte. Então, ali na primeira colchete é as linhas e ali no segundo colchete é as colunas. Então, eu tenho 5 linhas e 7 colunas. Tá? Então, a gente viu lá nos vetores que todos os índices, né, de tamanho de vetor de matriz, a gente sempre começa com 0. É obrigatório começar com 0. Tá? Então, ele vai de 0 a 6, né, que dão 7 colunas, e de 0 a 4, que dão 5 linhas. Então, se eu contar aqui, ó, 0 é uma linha, 1 é outra linha, 2 é outra linha, 3 é outra linha, 4 é outra linha. Então, no total, tem 5. Por isso que são 5 linhas, começando de 0 a 4. E aqui, começando de 0 a 6, a gente tem 7 colunas. Ou seja, 7 espaços aqui. Aí, esses pontos aqui, eu coloquei para a gente ver ali nos exemplos, ó. Como acessar o conteúdo da matriz, né? Do mesmo jeito que a gente faz lá com os vetores. Então, entrada de dados. Então, eu posso entrar com dados ali com scanf, né, do mesmo jeito que a gente entra lá para variável, para o vetor, colocando o tipo, né, ali o tipo está errado, está com porcentagem F, mas seria porcentagem D, tá? Nos 2 exemplos ali, tá? É porcentagem D, endereçamento para a minha matriz mat, que seria em minúsculo também, né, mas ali a fonte é em maiúsculo, mas seria em minúsculo, e os 2 colchetes. Então, o número que eu digitar ali nessa entrada de dados vai ficar armazenado onde? Na minha linha 2 e na coluna 5. Então, vai ser aqui onde está em azul, na minha linha 2 e na coluna 5. Então, seria esse azul aqui. Igual eu coloquei aqui do lado. Tá? E o outro exemplo da saída de dados. Né? Então, eu vou imprimir agora como printf a nota, né, porcentagem, ali com 5 casos inteiros e 2 decimais, né, tá porcentagem F, né, devia ser porcentagem D, né, tá errado ali. Mostrando o quê? Notas, né, mas não é notas, não, é mat, né, esqueci de trocar ali também. Então, seria mostrando a minha matriz mat no índice 1, né, na linha 1 e na coluna 6. Então, na linha 1 e na linha 1 e na coluna 6. Então, seria aqui em vermelho. Ele ia pegar esse valor e imprimir. E ali a gente tem um cálculo com os dados, né? Outro exemplo, se eu quiser somar 2 valores que estão na matriz, em especial, eu coloco os 2 valores, né, a quantidade que eu quero somar. Aí, por exemplo, está somando a notas na linha 2. Não é notas, não, é mat, né? O nome da minha matriz. Então, é mat na linha 2 e na coluna 3. Então, vai ser esse valor aqui que vai ser somado com esse outro valor que está sendo somado ali, que é na linha 3 e no índice 0. Então, vai ser esses 2 valores vão ser somados e vai ser guardado na variável soma. Beleza? Então, vamos passar para o próximo aqui. Se tiver dúvida, pode interromper. Então, ali outra atenção, né? Igual a gente estava falando lá no vetor. Você não verifica se o índice que você usou está dentro dos limites válidos. Esse é um cuidado que você tem que tomar, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui na entrada de dados, aqui está errado também, tá, gente? Mat, e aqui é mat e também mat, tá? Aqui é o nome da minha matriz. Então, no índice 5 e na linha 5 e na minha coluna 5, não tem linha 5, então deu erro, então está errado.
né? Então, eu tenho que colocar valores que tem na minha matriz. Então, saída de dados aqui, por exemplo, na linha 1 e no índice 7, não existe índice 7, vai até o 6. Então, está errado também. E aqui, nesse outro cálculo aqui, né, o índice 8, né, a linha 8 não existe, então já descarta. E a linha coluna 9 também não existe, então está errado também. Você tem que colocar valores, né, que estão, né, estão na minha matriz. Correto? Tá, seguindo aqui, a gente tem a declaração de matriz. Como é que eu declaro essa matriz? Né, inicialmente, como a gente viu, a gente tem o tipo da matriz, né, aqui, por exemplo, duas matrizes do tipo inteiro e aqui uma do tipo float, do tipo real, né? Temos aqui os nomes delas, né? Aqui tem nome notas, aqui matriz, né? E aqui matrix 1. Então, aqui, essa matriz aqui, ela é unidimensional, né? Ela é um vetor, mas ela também é um vetor, está ali entre as matrizes também, então ela é uma matriz, né? Uma matriz unidimensional, né? Só tem uma linha, então ela é unidimensional. Então, eu não preciso de coluna, só tenho linhas. Então, a gente chama isso de vetor, né? Igual a gente estudou na última aula, mas o vetor também adentra dentro da minha matriz. Então, ele aqui também é um exemplo de matriz. Porque não necessariamente eu tenho uma matriz que só tem uma linha, né? E aqui a gente tem uma linha e é uma matriz. Aqui, por exemplo, a gente tem uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Aqui a gente tem, né, uma matriz, né, com mais colchetes aqui, né? Igual o Luiz Miguel falou também. Certo? Né? Com profundidade aqui e largura, por exemplo. Passando para o próximo, a gente tem a inicialização de matrizes, né? Se eu tiver os valores, né, pré-definidos que eu quero entrar na minha matriz, eu já posso colocar ela sem precisar da entrada de dados. Né? A gente viu que uma matriz é uma estrutura de dados que pode armazenar várias informações do mesmo tipo, que é uma variável composta. Né? Então, aqui a gente tem duas matrizes do tipo float, né? Uma tem 3 linhas e 4 colunas e a outra só tem 4 colunas. Né? Eu não Aqui especifiquei. o Miguel Augusto está com uma dúvida, ele levantou a mão. Pode falar. Pode falar. Ô Luiz, eu fiquei com dúvida naquela inicialização que tem 4 colchetes. Vamos voltar lá. Você quer explicar para ele, ô Luiz Miguel? Essa aqui? Tá, pode ser. Qual a dúvida? Que eu fiquei com dúvida que tem 3 colchetes, aí seria linhas, colunas e profundidade, né? E o quarto colchete eu não entendi como que ele... Quando eu falei linha, coluna, profundidade, é só uma forma de ver, de visualizar. Você pode pôr, teoricamente, quantas dimensões você quiser. Mas, se fosse para fazer uma metáfora para visualizar isso, você poderia imaginar a quarta dimensão como sendo o tempo, por exemplo. Então, em um certo tempo, tem um certo objeto em um certo quadrado um certo cubo daquela matriz. Em outro tempo tem outro objeto. Então você vai deslocando no tempo e você vai pegando os objetos diferentes. Essa é só uma forma de visualizar. Não quer dizer que dentro do computador ele vai simulando um cubo, não. Ele só armazena os locais onde você vai pôr os inteiros, mas funciona como qualquer outro tipo de matriz. Funciona como se fosse um vetor. Nesse caso é 3 vezes 4 vezes 2, então dá 24 vezes 6, 2 vezes 8, 8, 40, 48. 48 vezes 3 dá... Alguém pode me ajudar aí? A 150 menos 6 dá 144. 144. Então, seria a mesma coisa que eu criar um vetor com 144 lá dentro do colchetes. Mas aí, teoricamente, você pode pôr quantas dimensões você quiser.
no final das contas você só vai multiplicando, né, o valor que estava antes por aquele novo valor. Uhum. É Sim, basicamente, né, entendi. basicamente, Miguel, a gente faz o seguinte, a gente entende uma matriz como uma tabela, né, mas o computador não entende como uma tabela, não, né, pode até entender, né, mas ele armazena ali como se fosse, cada colchete como se fosse um vetor, entendeu? Aí ali a gente teria 4 vetores que ele armazena lá em algum lugar, e se eu somar tudo, ele acha tudo e soma. Né, mas a gente explica isso como se fosse uma tabela, para vocês entenderem, entendeu? Sim, obrigado. Depois, quando você estiver estudando, quando a gente for estudar... Ah, não, eu acho que a gente não vai chegar a estudar aqui, não. Ponteiro, você vai entender melhor isso. Mas, na maioria das vezes, você não vai usar esse tipo de matriz aqui embaixo. Você vai usar a segunda aqui. Aí, para que a gente usa uma matriz, por exemplo? Para um mapa de um jogo, por exemplo. Um mapa de um jogo pode ser representado numa matriz. E aí, onde tiver o personagem, você coloca um, por exemplo. Igual eu estava fazendo um jogo de Tetris, e aí o que eu usei para representar o mapa do jogo? Uma matriz. Onde tinha um bloquinho, eu punha com um. Onde não tinha, eu punha com zero. Então, é só uma forma de representar, fica mais fácil da gente entender. Mas dentro do computador em si, é tudo armazenado como uma lista gigante. Uma lista unidimensional, né, gigante. Isso é só para facilitar a nossa forma de, de acessar esses dados. Né? Mas, mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo, obrigado. Beleza, então vamos seguir. É igual eu estava falando aqui da inicialização de matrizes, então, aqui a gente tem 2 exemplos, né? Uma com 3 linhas e 4 colunas e outra não tem as linhas, mas tem 4 colunas. Né? Ele fala que apenas a primeira dimensão pode ser obtida, ou seja, eu não preciso colocar a primeira dimensão se eu não quiser. Né? Mas aí ele vai pegar ali as colunas de uma forma talvez aleatória. Né? Aí eu vou ter, então, com 3 linhas e 4 colunas, eu posso, com uma atribuição aqui, né? Com igual, abre chaves, fecha chaves, os valores que eu quero pôr em cada posição separado por vírgula. Beleza? E então a gente vai passar para o próximo. Luiz, seu microfone tá desligado. Eu sei. Ô, Luiz Miguel, você tem os slides aí, Luiz Miguel? É só mandar o link aqui, eu perdi o link aqui. Eu posso apresentar isso. Ô, gente, eu acho que eu não vou poder continuar na aula, não, porque tá chovendo e tá lampeando demais. Eu vou ter que parar. Tem que desligar tudo. Manda no É, WhatsApp, por favor. deixa eu mandar o link. O Luiz Miguel vai continuar a aula. Você tem os 3 exercícios aí ou não? Continuando aqui também. Eu posso fazer aqui. Você pode me mandar também. Então, é só carregar o WhatsApp. Espera aí, gente, só vou abrir aqui a apresentação. Ok, vou apresentar.
Espera só um pouquinho. Ô, Luiz Miguel, eu te mandei lá, então, as resoluções dos 3 exercícios, tá? Você explica lá no MVP e faz para eles lá, beleza? E termina de apresentar aqui. Pode ser? Pode ser. Beleza, então. Fala para você, gente. Já está apresentando? Tá apresentando. Sim. Fala, Luiz. Tá. Então, está em tela cheia? Sim. Tá. Então, a gente parou nessa parte aqui é uma matriz, como funciona. Então, tá, então, inicialização de matriz. Foi nessa parte que a gente parou? Acho que foi na próxima página. Tá. Aqui, inicialização de matrizes com valores pré-definidos. A gente inicia ela como, a gente pode iniciar como uma tabela mesmo. Então, a gente vai abrir as chaves onde tiver uma linha, né? E fechar as chaves onde terminar a linha. E engloba essas linhas dentro de uma tabela. Dessa forma aqui, como está nesse exercício em específico, dá para entender como é que funciona, como é que a visualização de uma tabela mesmo, né? Então dá para ver um item debaixo do outro, um item do lado do outro, e a gente pode ver formando uma tabela de fato. Casos de erro. Quando vou voltar aqui no anterior para reenfatizar essa observação aqui. Apenas a primeira dimensão pode ser omitida. Então, daria para fazer um vetor e omitir essa primeira, omitir, né? O único valor, né? O índice, né? Que determina a quantidade de valores que pode armazenar. Mas isso só é válido para a primeira posição, para a primeira dimensão da matriz. Para uma próxima, a gente já precisa determinar o valor. Então, por isso que isso daqui é um caso de erro. Por causa que, nesse caso, ele está tentando omitir tanto a primeira quanto a segunda. Apesar de já estar definido aqui o tamanho da tabela, isso não é permitido. Então, vai dar um erro de compilação isso daqui. Então, mas na inicialização com valores pré-definidos aqui de uma matriz, ela pode ser tanto inicializada assim, né, como cada linha delimitada por chaves, quanto pode ser delimitada como uma lista só. Por causa que na memória do computador, na verdade, é só uma lista, é uma lista grandona. Esses colchetes, né, essas dimensões, são só para nós, programadores, conseguirmos um código mais fácil de entender, mais fácil de produzir. Tá. Então, próximo. Um exemplo aqui. Esse exemplo basicamente faz o quê? Ele lê 50 valores, ele lê uma matriz, né, de 5 linhas por 10 colunas. Então, ele vai ler todos esses valores e vai armazenar num somatório. E, em seguida, vai mostrar a soma de todos os valores digitados e o valor do somatório. Então, basicamente, ele vai ler, nesse caso é 50, por causa que lembra que eu falei, o valor total da matriz, a quantidade de inteiros, nesse caso aqui, que ela vai armazenar, é 5 vezes 10, por causa que a gente pôs 5 e 10 como dimensões dessa matriz. Então, no total vão ser 50. E para a gente acessar uma matriz, a gente faz o quê? A gente faz um for para cada dimensão que ela tem. Então, como ela tem 5 linhas aqui, como a primeira dimensão tem 5, a gente faz um loop de 5 vezes aqui. E para a próxima, a gente usa um loop de 10, por causa que para cada linha tem 10 colunas, tem 10 itens em cada linha,
e por isso a gente faz um loop dentro do outro. Aí a gente lê o item da matriz. E como a gente acessa? Eu acho que o Luiz Eduardo até esqueceu de mostrar, ou eu vou enfatizar aqui. Quando a gente quer acessar um certo valor da matriz, um certo valor em um ponto da tabela, a gente põe o valor da linha e da coluna. O valor da linha e da coluna. E nesse caso aqui, por exemplo, está errado por causa que a matriz se delimita a 5, a 4 em uma das dimensões. Mas nesse caso aqui, 2 e 5. Então ele vai no item 2 e no valor 5. Na linha 2 e na coluna 5. Então, é assim que a gente armazena. Por isso que quando a gente vai fazer uma iteração sobre uma matriz, a gente vai linha por linha, né, com o laço mais exterior, e vai coluna por coluna ou item por item no for mais interior. Alguma dúvida até aqui desse exemplo em específico? Deu para entender tudo Ô, Luiz certinho? Miguel, tá me ouvindo aí? Tô. Eu tô pelo celular, eu vou só fazer algumas observações aqui. Pode Quando falar. a gente utiliza, então, dois for, né, para a gente acessar ou para imprimir a matriz. Então, ali a gente tem um for dentro do outro, do mesmo jeito que a gente faz com as estruturas condicionais, né? Então, ali, o primeiro for, ele percorre as linhas, né? Então, ele vai até 5, porque são 5 linhas da minha matriz. Né? E o segundo Sim. for vai até 10, porque são 10 colunas da minha matriz. Sempre começando o I e o J ali, né? O I para as linhas e o J para as colunas, com 0. Né? Porque o índice da matriz sempre começa com 0. Só isso mesmo. É isso aí. Vocês, para facilitar, se for facilitar, a gente imagina uma tabela dessa mesmo. Então, você tem que primeiro passar por cada linha. Então, para a linha 0, por exemplo, você tem que passar por cada coluna. Então, você primeiro faz um for para ele em cada linha, e em cada linha você faz um for para ele percorrer cada coluna, se você quer acessar todos os valores dessa matriz. Esse exemplo não faz muito sentido. É meio difícil mostrar um exemplo que faça sentido com matrizes sem ser complexo demais. Mas nesse caso aqui ele só está lendo o valor, pondo na matriz e usando a matriz para somar num somatório, né, num valor final. Daria para fazer isso usando só uma variável aqui, mas como a gente está estudando matrizes e é uma matéria muito importante, então a gente precisa de um exemplo. Bom, continuando agora para os exercícios práticos. O primeiro exercício que a gente vai fazer agora é ler uma matriz de 5 linhas por 6 colunas de elementos inteiros, ou seja, vai ser uma matriz do tipo inteiro, e imprimir o maior elemento entre eles, mostrar o resultado no vídeo. Então, é basicamente ler todos os valores, nesse caso vão ser 30 valores, né, por causa que 5 vezes 6 é 30, e a gente mostra o maior deles. É um exercício muito parecido com os que a gente já tem feito. Eu esqueci de perguntar, alguma dúvida quanto a esse exemplo? O Luiz fez aquela observação, alguma dúvida? Bom, parece que não, então vamos continuar nesse exercício mesmo. Ler uma matriz 5 por 6, tá. Vou só tirar um print aqui para pôr no chat e eu vou interromper o compartilhamento aqui para eu mostrar a tela do CodeBlocks. Na verdade, eu não estou com o CodeBlocks aqui, eu vou usar um compilador da própria internet. Se vocês não sabem, existem compiladores que executam o código no navegador mesmo. Quer dizer, não roda no navegador, roda no servidor, mas dá para a gente usar do navegador. Então, peraí. Eu só preciso compartilhar aqui. Tá,
Agora está compartilhando, tá? Dá para ver? Sim. Tá, então vamos começar o código aqui. Basicamente é uma matriz, então, eu vou pôr o nome matriz, tá? Porque é falta de criatividade. 5 linhas por 6 colunas. Lembrando que eu poderia omitir isso aqui se eu fosse inicializar ela. Se eu fosse preencher aqui com vários valores, poderia inicializar ela, eu poderia omitir, né, esse primeiro campo aqui. Só que como eu não vou fazer isso, eu preciso obrigatoriamente pôr o valor aqui, senão ele vai me retornar um erro. Você só pode omitir o primeiro espaço aqui quando a gente vai inicializar os valores, quando a gente vai pôr aqui os valores na mão. Mas como a gente vai ter que ler depois, então eu vou ter que inicializar ela com 5 e 6 mesmo. Então, novamente, eu vou precisar de um for duplo, por causa que são 2 dimensões, né? São linhas e colunas. Então, eu vou precisar de um índice para linha e de um índice para coluna. Então, eu vou fazer, para ir de 0 até 5, por causa que é o número de linhas, ele vai somar. E aí, em cada linha, ele vai ter que percorrer cada item, né, de cada coluna. Então, o J vai representar, I e J são os mais usados, né, para percorrer matrizes, mas pode ser qualquer outra variável. Eu acho que você já está tudo bem entendido. Mas vamos lá. Então, a partir aqui dentro, eu tenho acesso a qualquer valor da matriz. Então, eu posso pôr aqui matriz I e J, que ele vai acessar todos os valores que estão nessa matriz. Tá, o que eu vou fazer com isso? Ele pediu para ler os valores dessa matriz. Então, eu vou ler com scanf, né? Como é inteiro, então eu uso o %d ou %i, né? D de decimal e I de inteiro. Eu sou mais acostumado a usar o D, então eu vou continuar usando o D. Matriz I, J e o símbolo de ponteiro. Tá, então a partir daqui eu já tenho, ele já vai ler cada elemento de cada linha e coluna. E aí, como é que eu vou identificar o maior? Ele pede para ver o maior, né? Deixa eu ver aqui. Ler uma matriz de 5 por 6 elementos e imprimir o maior elemento entre eles. Tá, então basicamente eu só vou precisar de uma variável aqui para simbolizar o maior. Então, como é que eu vou saber se ele é o maior? Eu primeiro tenho que saber se ele é o primeiro da lista. Se ele é o primeiro da lista, então ele obrigatoriamente é o maior. Então, vou fazer aqui. Se o I é igual a 0, e esse é o operador eu esqueci o nome. Bom, se as duas coisas estiverem certas, ele vai retornar verdadeiro. Um operador lógico. É o AND, não? É o AND, Só que em português é I, né? Então fica meio estranho de falar. Tá, então, se eu tiver na primeira linha e na primeira coluna, ele é o maior, por causa que é o primeiro, então é o maior de todos que eu li até agora. Então, se o I é igual a 0 e o J é igual a 0, ele é o maior. Mas tem outra opção. Ou se o I se ele é o primeiro elemento, ou se esse matriz IJ for maior do que o maior valor que eu tenho. For maior que o maior valor que eu tenho. Então, se ele for o primeiro elemento ou se ele for o maior do que o maior elemento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o maior, vou atualizar o maior. O maior vai receber o matriz IJ, que é o valor que eu acabei de ler. Tá, então a partir daqui, no final desses dois fors, eu já tenho tanto o maior
quanto a minha matriz inteira, né? Eu já tenho todos os valores que foram lidos. Só que como pede só para escrever qual que é o maior, eu vou só escrever, eu vou só dar um printf aqui e mostrar o maior valor. Então, o maior valor lido e aí eu ponho o %d aqui, que é de decimal, e eu ponho o maior valor que eu encontrei. Bom, para eu não ficar digitando 30 valores, eu vou pôr aqui 2 e 3. Então, seria uma matriz de 6 valores. Também tem que atualizar o nosso for, né? Então, vamos testar esse código aqui. Input, ele está só esperando eu digitar alguma coisa. Então, são 6 entradas, né? Eu vou digitar de 1 a 6. 3, 4, 5, 6. O maior valor ali é 6, então funcionou muito bem o nosso algoritmo aqui. E agora, para eu não ter que ficar compartilhando e descompartilhando toda hora, eu vou já passar aqui para o próximo, eu vou pôr no chat aqui o que é para fazer. Ele está falando para mostrar a soma. Vou copiar aqui. Só um pouquinho. Usa a imagem no chat. Luiz, naquele programa que você mostrou, a variável j vai receber 49 no final. Não ficou muito claro para mim. Sendo mais específico na parte do for encadeado para ler valores dentro da matriz. Você pode abrir o microfone para explicar melhor essa questão? Matheus. Miguel, desculpa. Não, só que eu fiquei com dúvida na hora de ler valores dentro da matriz, porque eu uso esses dois fora e ficou um pouquinho bagunçado dentro da minha cabeça. Tá, então eu vou só dar um espaço aqui para tentar de alguma forma melhorar, porque que realmente é meio complicado. Então, você está vendo a tela aí, né? Esse primeiro for, eu não entendi o 48. Por que o 48 ali? O 49, desculpa. Como assim o I vai receber 49? Não é porque tinha um exemplo lá nos slides que eu... Tá, você está falando do exemplo? Peraí. Não, Desculpa. mas se você quiser explicar com esse programa que você já está fazendo agora, eu não ligo também, não. A dúvida é o mais importante do... Guia do Chrome. Tá. Estou aqui na aula. Em qual... É nesse exemplo aqui? Ou ainda está carregando aí? Isso, é esse mesmo. Tá, como assim 49? Desculpa. Onde que você viu 49? É porque, tipo assim, nossa, como é que eu vou explicar? É que tem o for do I e o for do J. E eu fiquei com dúvida quantas vezes que o segundo for vai ser executado, porque ele vai ser executado as 10 vezes dele mesmo e as outras 5 do for de cima, sabe? Tá, entendi. Primeiro, você tem que observar que são variáveis diferentes aqui. O J é o da de baixo e o I é da de cima. Então, você tem que imaginar tudo que está dentro desse for aqui vai ser executado 5 vezes. Então, esse for de dentro aqui vai ser executado 5 vezes. Só que, como ele tem 10, então vai ser 10 vezes 5 vezes. 10 vezes 5 vezes é 30, 50. 10 vezes 5 é 50. Então, esse scanf aqui vai ser executado 50 vezes. Mas eu entendi a sua pergunta. Seria 49, né? No total, daria 49. É exatamente essa a lógica. Por causa que uma matriz de 5 linhas por 10 colunas tem no total 50 valores.
Só que para a gente não, sei lá, por comodidade ou por lógica, se a gente quiser acessar uma tabela mesmo, se a gente quiser montar uma tabela de números, a gente pode fazer como uma lista gigante. Só que seria muito difícil da gente calcular onde exatamente que está cada valor, né? A gente teria que, por exemplo, se eu quero saber um valor que está na terceira linha, na quinta coluna, eu teria que dividir o índice dele por 5, depois multiplicar, enfim, daria uma conta enorme. Isso aqui é só para facilitar a nossa forma de escrever. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma tabela, eu posso acessar direto o elemento da linha 5 e da coluna 7, por exemplo. Então, para eu acessar a linha 5, coluna 7, eu teria que pôr nesse I aqui 5 e nesse J aqui 7. Igual estava aqui atrás. Se eu quiser acessar esse valor aqui, eu ponho 0 e 1. Então, vai estar na linha 0, na coluna 1. Só que no total aqui, se eu for calcular aqui, é 4 vezes 6. 4 vezes 6, na verdade é 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35. Então, são 35 valores, mas eu só preciso usar o 4 e o 6 para me localizar dentro dessa tabela aqui. Mas voltando lá para o próximo exercício, já deu para entender certinho isso daqui? Sim. Ô, Luiz Miguel, Então, você apresenta aquele que eu te mandei do 2 e eu vou explicando o 2 e você explica o 3, então. ok, Pode ser? ok. E você Só coloca aí a que, resolução dele. só que, peraí, eu vou fazer isso aqui. Eu te mandei ela aí no WhatsApp. Sim, Você pode sim, eu abrir vi ela e aqui. apresentar. Não, só que pior que eu não tô com, eu tô um PC totalmente formatado aí eu não tenho, eu vou abrir no mesmo que eu tava abrindo antes, peraí. Só um tempinho aqui rápido. Tá, vou apresentar. Já está apresentando. Esse é o exercício 2, né, que você mandou. Tá dando para ver? Só mostra qual que é o exercício lá para eles entenderem, ou a Eu mandei apresentação no do chat. exercício. Ah, sim, beleza. Então, vamos começar aqui. Ele quer, então, o exercício, gente, que é o seguinte, é do LVP, tá? O que vocês vão fazer lá já vai estar resolvido aqui na aula. Soma dos elementos da diagonal principal de uma matriz 4x4. Né? Aqui, né, vocês podem abrir aí o exercício no LVP lá, né, no tópico que a gente está falando de matriz. Vocês vão ver lá os exemplos de matriz, né? A gente não vai passar aqui não, porque esperamos que vocês vão ver. Então, uma matriz 4x4, ela tem 16 elementos, certo? Então, a gente tem que somar, ele quer a soma, não de todos, mas os que estão na diagonal. Quais que estão na diagonal? Então, seria o primeiro valor, né? Ali seria, então, o que está na linha 1 e na coluna 1, aí na linha 2, na coluna 2, né? Para ler ali na diagonal, né? Da minha matriz. E como que a gente vai fazer isso aqui em linguagem C? A gente vai pegar, então, as variáveis, né? Primeiro vamos criar a variável do tipo inteiro, né? Que minha matriz é do tipo inteiro. Então, eu criei minha variável I e J, né? I para as linhas e J para as colunas. Tem a soma começando com 0 ali, né? Que eu vou somar todas as diagonais, né? Não somei nada ainda, então começa com 0. E a minha matriz 4x4, né? Então, ela tem 4 linhas e 4 colunas. O Luiz Miguel colocou um exemplo ali para vocês verem. Ó. Isso aqui é uma matriz 4x4, ó, com 4 linhas, né? Tá faltando uma linha ali só. E 4 colunas. Então, eu quero somar ali, por exemplo, ó, a diagonal ia somar ali o 0, o 5, o 10 e o 15. Então, ele ia somar 0 com 5 com 10 com 15 e mostrar o valor da soma. Beleza? Tá. Então, ali a gente vai ter o for. O for, né, o for da matriz tem 2 fors,
né, um dentro do outro, um para linha e outro para coluna, né, como é 4 por 4, então eu tenho 4 linhas, então o I vai de 0 a 4, e 4 colunas, né, então J vai de 0 a 4. E aí, lá dentro da minha leitura ali da minha matriz, eu estava na linha de matriz. Então, por exemplo, se eu fosse ler todos esses valores aí que o Luiz Miguel colocou, Tá travando muito cada o um, né? seu áudio. Mas deu para entender ou não? Aí tem que ver com... Deu para entender, gente? Não, travou muito. Pode explicar então, Luiz Miguel, melhor. Tá, então, basicamente a gente faz a mesma coisa de antes. A gente precisa de 4 linhas e 4 colunas. Então, basicamente a gente vai percorrer 4 linhas. Então, passando por aqui, eu acho que fica mais fácil de visualizar, né? Assim. Então, tem a primeira linha aqui. Então, eu quero que ele executa 4 vezes isso daqui, né? Porque tem 4 linhas. Em cada linha, ele vai ter que ler 1, 2, 3, 4 valores. Então, eu executo aqui 4 vezes 4 vezes 4, dá 16. E ele vai ler e vai armazenar aqui na nossa matriz aqui, chamada MAT. E aí, como que nesse algoritmo aqui a gente fez para somar tudo? Ele fez para quando o valor fosse 0, 0, que é essa posição aqui, né? Quando fosse 1, 1, e quando fosse 2, 2, e quando fosse 3, 3, quer dizer, quando fosse linha 3, coluna 3, aí ele somava, aí ele ia somar o valor daquela posição. Então, nesse caso aqui, ele passaria aqui por todas, né? Como ele está 4 e 4 aqui, ele vai passar por todas as linhas e colunas. Então, ele vai aqui passar pelo zero. Ele vai ver o I é igual a 0 e o J é igual a 0. Nesse caso, sim, por causa que ele está na posição 0, na linha 0 e na coluna 0. Então, ele vai somar 0 a soma aqui. Aí, ele vai passar para essa 1 aqui, que no caso está na linha 0 e na coluna 1. Como as colunas não são iguais, ele vai parar de somar, ele não vai somar, né? Vai passar para o próximo. E assim por diante. Vai passar até que chegar no 5 aqui, que ele é 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Deu para entender esse algoritmo aqui, esse fora aqui? Sim, sim. Tá me ouvindo melhor agora? Agora tá travando um pouco menos. Quer dizer, eu não sei se vai ficar ali assim, naquela mas linha, pode falar. só uma observação, que aquela linha ali da soma nos 4 if, soma mais igual, e a minha matriz, né, no índice I e J, na linha I e J. O mais igual seria a mesma coisa do comando, né, soma é igual que tem soma mais a matriz nesse índice, né? Então, para poupar, né, esse comando desse tamanho, eu só coloco o mat, eu só coloco a soma mais igual, o mat nos índices que eu quero. Tá, aí se quem aí tem um olhar mais observador, pode vamos só testar, né, esse código aqui. Vamos rodar aqui. Se não tiver nenhum erro de compilação, não teve nenhum erro de compilação. Já vou copiar direto para cá, e se fosse possível, né? Como não é? Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, e vou parar no 15 por causa que começou com 0. Ele leu todos os valores e o somatório deu 30. Basicamente é 15 mais 14. Então, 14 0 mais 5 dá 5. 5 mais 10
dá 15, 15 mais 15 dá 30. Então, funcionou o código. Mas aí, para quem é mais observador, já pode ver uma forma de otimizar esse código aqui. Eu poderia substituir tudo isso daqui, ó, por um simples código aqui, ó, fazendo soma mais igual a mate e prestem bem atenção aqui. Eu vou comentar essa parte do código aqui para ficar mais legível por aí. Tá certo. Por quê? Eu vou de 0 a 4 aqui nesse exemplo. Então, basicamente, ele vai percorrer 0, 1, 2 e 3. Ou 1, 2, 3, 4. Só que como eu comecei com 0, ele vai de 0 a 3. E ele vai executar e vai pegar todos que são com a mesma linha e com a mesma coluna dessa matriz. Ou seja, ele vai pegar o 0, 0, que é linha e coluna 0 nesse lugar aqui. Ele vai pegar o 1, 1, o que está na linha 1 e na coluna 1, que é o 5 aqui. O que está na linha 2, coluna 2 e assim por diante. Então, eu poderia substituir esse código aqui por esse código mais simples aqui. Inclusive, gasta menos tempo de execução, né? Se por causa que aqui eu percorro 4, então eu percorro 16 posições, né? Por causa que é 4 vezes 4 aqui. Então, eu percorro 16 posições para determinar o maior, a soma, né? Aqui, eu só percorro 4 vezes no for aqui para determinar a soma dos valores. E vamos tentar executar esse segundo código aqui. Então, o mesmo de antes. 5... 14, 15. 30, então a soma da mesma coisa. Você não precisa otimizar, vai executar da mesma forma dos dois jeitos. Alguma dúvida nesse exemplo aqui? Deu para entender certinho o funcionamento das matrizes? Como o Luiz falou, para todo tipo de problema em programação tem vários tipos, várias formas de resolver o mesmo problema. Aí depende de como você quer resolver, né? Do que você precisa para do que você precisa, né? Como resolução. Você precisa de um código que seja fácil de ler, vai ser uma resolução. Você precisa de um código que seja muito rápido, você vai usar outra solução. Tá, então eu vou já copiar aqui o código da terceira questão para já adiantar. Vou aqui copiar a terceira pergunta, né, a terceira questão. Já vou copiar aqui. Vou pôr no chat, né? Isso que eu quis dizer. Qualquer coisa pode interromper, se tiver alguma dúvida em específico, alguma coisa que ficou em aberto. Luiz Miguel, o mais igual, qual que é a função dele mesmo? O mais igual soma alguma coisa na variável que eu tenho. Então, peraí. Eu vou limpar esse código todo aqui, depois eu volto com ele. Então, se eu tenho um i aqui, e esse i começa com 0, e eu quero somar nesse valor i algum outro valor, né? Então, eu não quero nem saber qual valor ele tem. Eu só quero somar 5 nele. Aí eu uso o mais igual. Ele basicamente tem a mesma funcionalidade do que i recebe i mais 5. Então, eu só quero adicionar no i 5, adicionar o valor 5 na variável i. Deu para entender? Alguma dúvida ainda? Deu para entender, valeu. Tá, mais alguma dúvida?
Não, então vamos para o código. Já tinha deixado o código aqui. Tá, eu mandei aí no chat a pergunta, qual era a questão, né? Então, na pergunta fala, calcule a média das 3 notas de 5 alunos da turma. Então, cada aluno vai ter 5 notas. Não, desculpa, são 5 alunos. Cada aluno vai ter 3 notas e eu tenho que calcular a média de cada aluno e a média total de todos os alunos, né, da turma. Então, passando rapidamente, se você não entenderem, depois eu posso explicar certinho, eu posso ficar aqui até como vocês quiserem. Tá. Então, a gente começa fazendo um for aqui para cada aluno. Então, eu vou começar lendo cada aluno. Então, eu tenho que primeiro calcular a média de cada aluno, né? No final das contas, ele está pedindo para eu calcular a média dos alunos e a média da turma toda, né? Então, eu vou começar com uma variável soma aqui a ler todos os valores, a somar, né, nessa variável soma, todos os valores de um certo aluno. Então, o aluno 1, ele tirou 5, depois 7, depois 10. Então, a média dele ficou perto do 7 ali. Então, primeiro eu somo essas 3 notas, né? Então, vai dar 7 mais 5 dá 12, 12 mais 10 dá 20, 22. 12 mais 10 dá 22, então, no final aqui, eu tenho a soma das notas desse aluno. E aí eu divido por 3, por quê? Porque foram 3 notas. Então, eu tenho a média do primeiro aluno. Então, eu uso uma matriz, né, um vetor, né, nesse caso, que é uma matriz unidimensional. Então, eu uso o vetor médias para anexar nele o valor da média desse aluno. Então, é o aluno I, né, por causa que eu estou indo de I de 0 até 5. Então, eu armazeno o valor da média desse aluno. Depois, eu somo no total, né, ele está pedindo a média do aluno e da turma. Então, eu tenho que somar da turma inteira para tirar a média dela depois. Desculpa, estava falando um pouco confuso. Se vocês não estiverem entendendo alguma parte, eu repasso ela. Alguma dúvida até aqui? Deu para entender certinho? Tá, já passou do horário, então não vou ficar enrolando muito, não. Bom, eu li cada nota e determinei a média de cada aluno aqui. Nesse médias I recebe soma sobre 3. Aí eu anexo a média desse aluno na soma da turma e na média da turma eu tiro uma média das médias. Então eu tenho a média do primeiro aluno no média 0, no média 0, né, por causa que é o primeiro índice do vetor. Aí eu tenho a média desse primeiro aluno. E aí, somando tudo, eu tenho a média das médias. Quando eu divido por 5, eu estou fazendo uma média das médias que eu já peguei, porque são 5 alunos, né? Então, eu tenho a média aqui, eu tenho a média da turma já e a média de cada um. No final, é só eu passar por cada valor da média e imprimir esse certo valor da média. O valor daquele aluno, né? A média daquele aluno. E depois falar a média da turma e aí eu estou fazendo isso aqui dessa forma porque pondo o %.1f, por causa que esse é um exercício do LVP. Então, de acordo com o LVP, é para pôr só uma casa decimal. Não é para pôr um printf antes do scanf, né? Então eu deixei o scanf sozinho aqui. E é isso. Alguma dúvida nesse último exemplo aqui? Nesse último exercício? Deu para entender tudo aí? Deu? Ok. Então é isso. Esse foi o último exercício. E só vou interromper o compartilhamento aqui para finalizar a apresentação.
Tá, então, finalizando a apresentação aqui, o que está por vir? A gente vai ver strings agora. Então, lá no Portugal, a gente usa tipo cadeia, né, para armazenar um nome, por exemplo. Em si, a gente usa string, que é um pouco mais complexa de trabalhar do que lá no Portugal. Mas a gente vai ver na próxima aula. E por fim, você tem alguma pergunta? Pode falar agora, ou pode encaminhar no fórum de dúvidas, ou você pode mandar lá no privado, lá no chat, ou lá no WhatsApp, mandar ou no privado ou lá no grupo, tanto faz. Assim que eu ou o Luiz puder responder, a gente vai tentar responder. Então, Ô Luiz Miguel, tá dando pra me sim, ouvir certinho? tá. Só falar para ele o que eu ia falar no finalzinho aqui. É o seguinte, né? A gente vai. As próximas aulas agora, a gente tem para ver strings, né? Depois a gente vai ver função e tal. Só que a gente, a partir, né? A gente vai ter o recesso aí do Natal, do Ano Novo. Então a gente vai, dessa semana de agora, né? A gente viu matriz, até chegar o Natal, né? Tem aula normal, aqui na terça-feira, aula síncrona. Só que a gente vai ficar só resolvendo exercício, né? Mas vocês têm que vir, né, para encontrar a presença, né? Lá do certificado. Aí vocês vão vir, a gente vai resolver exercícios, né? Que vai ter mais exercícios no LVP para fazer. E seria isso. E a próxima matéria, que vai ser strings e funções, a gente vai ver depois do recesso, né? Depois do ano novo lá, certo? Mas as aulas síncronas continuam até o Natal, né? E a presença também continua com novos exercícios. Cristiano está com a mão levantada, pode falar. Duas coisas. Eu queria conversar com vocês depois que todo mundo saísse, que eu tenho uma coisinha para resolver. E segundo, no caso na matriz, em que ordem que ela é preenchida? Primeiro as linhas ou primeiro as colunas? Como assim preenchido? Eu não entendi o preenchido. Não, é porque naquela lá que você fez for, que aí, né, beleza e tal. Aí, tipo assim, na hora que, conforme for lendo, primeiro eu vou ler, ele vai estar lendo as colunas, ou primeiro vai estar lendo as linhas, porque, né, Entendi a pergunta. Certo. Eu vou tentar responder de uma forma fácil de explicar. Bom, basicamente você pode preencher tanto as colunas primeiro quanto as linhas. Então, naquele fórum específico, você tem que entender que... Deixa eu apresentar aqui, para ficar mais fácil de explicar. Tá, então eu vou fazer um código mais simples aqui. Só esse IJ aqui, vou criar uma matriz aqui. Uma matriz de 3x3. Então vai ter 9 valores ao todo. Então, eu vou fazer um for. Por que que... eu vou só terminar aqui. Aí, exemplificar é melhor do que tentar explicar. Pelo menos no meu caso. J0, J menor que 3 e J mais mais. Então você fala que se eu fosse escrever, né, cada item da matriz, né, por qual valor que eu ia começar. É isso? Tipo... isso. Não, é mais ou menos. Porque no que acontece? Vamos supor que seja 2 e 3, certo? Aí primeiro eu vou Uhum. fazer a linha 2 e a coluna 3. Eu vou preencher primeiro os dois da primeira linha, ou eu vou primeiro preencher os 3 da primeira coluna? Tá, é isso que eu queria falar, só que me faltou vocabulário. Bom, quando a gente faz, por exemplo, aqui, matriz I e J aqui, como a gente já fez lá, você tem que entender que esse primeiro aqui é a linha. Esse segundo é a coluna. Até aí, tudo bem? Tudo. Tá.
Então, você tem que simular, né, que está executando isso daqui. Então, você começa com o for aqui como igual a zero. Então, vou pôr aqui matriz e j, vou dar um scanf, né, que eu estou lendo. E o comercial. Tá. Então, se eu faço um for, né? Então, nesse segundo for, ele vai passar por cada coluna. Eu vou até desenhar aqui a matriz para tentar ficar mais didático possível. Tá, então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, então, quando o i é igual a zero, ele vai percorrer todos os j's aqui. Então, quando o i, lembrando que i é linha, então, quando a linha for zero, ele vai percorrer por todas as colunas. Então, bom, falando de uma forma mais simples, basicamente ele vai preencher a primeira linha. Ele vai percorrer cada item da primeira linha e vai preenchendo. Só que se eu mudasse aqui, por exemplo, o J e o I aqui, aí seria o contrário. Aí ele começaria da primeira coluna e ia preenchendo todas as linhas dessa primeira coluna aqui. Por causa que esse I ia ser zero durante a execução desse for aqui, né? Eu não sei se ficou simples de visualizar. Eu vou tentar fazer aqui. Entender. Aí Então, eu consigo definir como que vai ser lido. sim, você pode definir da forma que você quiser. Então, para tentar exemplificar aqui, eu vou fazer um temporizador aqui. Então, quando o i for zero aqui, ele vai iniciar com zero, né? Por causa que eu pus na inicialização zero. Aí ele vai executar esse for aqui. Então, ele vai primeiro fazer o i igual a zero, depois o j igual a zero, j igual a 1, j igual a 2. Enquanto o i é 0, o j é 0, 1 e 2. Depois o i vai para 1, por causa que ele soma 1, né, a cada iteração. Aí, novamente, o j vai ser 0, 1 e 2. E assim por diante. E 2 aqui. Então, se eu estou fazendo isso aqui, matriz, linha, coluna, com o i e com o j aqui, você vai perceber que quando eu estiver preenchendo aqui, o que vai mudar é só o j. Então, vai ser só a coluna aqui que vai mudar. Então, você tem que pensar que a linha é a mesma e que eu vou mudando a coluna. Ou seja, ele vai preencher uma linha, coluna por coluna. Se eu trocasse o j aqui e o i aqui, você ia perceber que a coluna é fixa durante a execução e o j vai mudando. Então, a coluna seria fixa. Então, no caso ali daquela coluna, daquela tabela que eu tinha feito, pior que eu já tinha apagado aqui, triste. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesse caso aqui, com o J sendo a linha, quem ia ficar estático, né, durante o tempo da execução do for seria o I. Então, o I seria 0 enquanto o J mudava. Então, a coluna aqui seria fixa, né, por causa que essa é a coluna 0, né, então ela seria fixa e ia mudando de linha. Aí eu ia preenchendo primeiro a primeira coluna, depois a segunda coluna, depois a terceira coluna. Isso é importante, quer dizer, para vocês pode não ser tão importante assim, mas, por exemplo, se eu quero que o mapa do meu jogo seja preenchido de uma certa forma, distribuindo aleatoriamente certas coisas, isso é muito importante, eu saber de onde eu começo e para onde que eu vou. Senão, você pode gerar o chão onde deveria ser o céu, e gerar o céu onde deveria ser o chão, por exemplo. Mas eu acho que deu para entender, né?
Tô só delongando aqui, no caso de alguém não ter entendido. Deus sim. Não, muito obrigada. Ok, obrigado a vocês, que são vocês que O fazem esse curso Felipe, acontecer. o Tá, Felipe perguntou sobre as aulas ali. Você entendeu aí, Felipe? Ou não? Entendi, mano. Valeu. De boa. Só lembrando, então, gente, para finalizar a aula aqui, né? Então a gente vai continuar essas semanas aí até o Natal, sem matéria nova, mas com atividades novas toda semana lá no LVP. Então o Oswaldo vai colocando cada semana mais atividades para a gente resolvendo aqui na aula síncrona, tá? Então vocês continuam vindo na aula síncrona, que vai contar a presença para pegar o certificado depois, beleza? Quando a gente for interromper as aulas, a gente avisa, tá? Por causa das férias, do ano novo e tal. Mas enquanto a gente não avisa, continuem vindo, tá? Aí lá depois das férias, né, do recesso, a gente vai voltar com as matérias que estão faltando para finalizar o curso. E lembrem-se que no final do curso a gente vai ter a nossa competição, tá? Competição vai ser basicamente uma copinha aí entre vocês, cada um por si, e vai ter premiações, tá? Para o primeiro, segundo e terceiro lugar, e também para quem participar vai ter ponto no curso, tá? Então, se eu tirei 50 e a gente falar que quem participar vai ganhar 10 pontos, né, pode conseguir o certificado, tá? Então, tentem não desistir do curso por enquanto. Então é isso, tá, gente? Espero vocês na terça-feira. Obrigado pela presença. Tchau, obrigado. Obrigado aí pela aula. Tchau, boa semana.